O que acontece quando uma preta fala? Acontece história, acontece resistência, acontece criação, acontece futuro. Seja bem-vindo ao Qual é da Preta. Aqui, a gente conta o que nunca quiseram ouvir e mostra o que sempre tentaram esconder. E hoje, a estrela é ela, preta, potente e presente. Bora ouvir? Oi, gente, tá começando mais uma Qual é da Preta? E hoje eu estou aqui com Letícia da Hora, uma mulher super importante que tem uma organização chamada Mulheres da Parada. Letícia, eu quero te agradecer por você estar aqui com a gente hoje e queria que você falasse como surgiu Mulheres da Parada. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui prestigiando o Qual é da Preta, formado por coletivo de mulheres negras gonçalense. É sempre bom reverenciar e estar entre nós, né? Que acho que a conversa ela é mais leve, mais fluida e tem complacência, né, naquilo que a gente troca. Como começou Mulheres da Parada? Gente, 2020, pandemia. Eu estava recém-desempregada, mas com vários planos, sabe? Não tava aquela desempregada, ai, tô desempregada, não. Mas tava com vários planos, tinha me inscrito na faculdade de artes visuais, pensando em fazer umas coisas legais, enfim. Mas aí veio pandemia. E aí veio todos os desafios, né, impostos por ela, né, de ficar em casa, medida de isolamento. Eu morava na comunidade Parada São Jorge, lá no Sacramento. E aí a gente se deparou com a questão da fome. Eu acho que, assim, o maior medo das pessoas, né, que não são de comunidade, não são de origem pobre mesmo, tinham muito medo de contraírem a doença e morrer. Mas lá na comunidade onde eu morava, eu percebia que o maior medo era de passar fome. Até porque lá no início eles achavam que a Covid não chegaria na comunidade. Porque eram só pessoas que tinham contato com quem viajou, pessoas ricas, né, das capitais. Não. E lá a gente estava protegido, um morro isolado, né, lá no Sacramento, do Sacramento para o centro de São Gonçalo de ônibus, né? Uma vida. É uma hora, é uma vida. Então, assim, na cabeça das pessoas, Covid, ok. Mas aí a medida de isolamento impediu dessas pessoas garantirem dinheiro, renda para se alimentarem. Eu dou sempre o exemplo da minha vizinha, que morava assim ao lado mesmo da minha casa. Ela era diarista, mas ela acho que só tinha 1 ou 2 faxinas, né, na semana, 2 crianças pequenas e beneficiária do Bolsa Família, que não é muito, né, ajuda, né, a sobreviver. E aí ela perdeu a faxina com 2 crianças. Como que faz, gente, para se alimentar só com Bolsa Família? Né? Porque, infelizmente, essa é a realidade de muitas pessoas. Trabalha hoje para comer daqui a pouco. E aí, vendo esse movimento, né, essa situação dessas pessoas, eu comecei a mobilizar meus familiares, meus amigos mais próximos, solicitando, né, alimentos e tal, e distribuindo para essas pessoas mais próximas. O movimento foi crescendo, né, mais pessoas doando e mais pessoas precisando. E muita gente. E aí, uma das coisas que eu percebi também é que haviam muitas pessoas que viviam em situações assim, né, de insegurança alimentar, mesmo antes da pandemia. Só que nunca trouxemos luz, a gente não sabia, né? Eu morava ali, tinha pouco tempo, não conhecia as pessoas. E a gente não sabe o que acontece da porta para dentro da casa das pessoas. A gente não sabe. E aí o movimento foi crescendo, as minhas vizinhas numa situação muito parecida com a minha, desempregadas, negras, faveladas, se mobilizaram e me ajudando nesse movimento de arrumar cesta, fazer cesta, entregar cesta. Tinha idosos que também estavam sendo assistidos e a gente tinha que levar a cesta básica até elas porque era pesado, enfim. E aí eu tive a ideia de montar um mercadinho. Falei, vamos montar um mercadinho? Era no morro, né, gente? Então, tem várias fotos, inclusive, da gente de carrinho de mão pra pegar, arrecadar alimento e pra entregar alimentos, enfim. Falei, vamos montar um mercadinho. A gente vai montar tudo nas prateleiras. As pessoas, elas vão vir pegar os alimentos. E aí, pessoal, mas vai dar certo? Como assim? Vai pegar o que quer, tira o que quer? Como que é isso? Aí a gente foi criando os critérios, né? A gente fez igual promoção de mercado. Tem muito feijão, então a gente aumenta um pouquinho o feijão para cada família. Uma família de 1 pessoa recebe menos. De 2 pessoas recebe menos. Uma família com 5, porque tem,
né, muitas vós criando seus netos, famílias numerosas, a gente aumenta a quantidade de pessoas, né? E começamos a estabelecer vários critérios e deu muito certo. E aí a gente começou, e aí também trouxe visibilidade também para aquilo que a gente estava fazendo, que aumentou a arrecadação. A gente já chegou a atender 350 famílias. Nossa! Em um mês no Mercadinho Solidário. A demanda era muito, e como a doação também era bastante, a gente conseguia entregar bastante alimentos, sabe, e variados. Porque a demanda por comida era grande, né? E a sociedade civil chegou muito junto, sabe? 99% do Mercadinho naquela época foi apoiado por pessoas físicas, sabe? E aí todo o valor também que a gente recebia ia para alimentos. E aí, né, fazendo esse trabalho, né, como surgiu Mulheres da Parada? Fazendo esse trabalho, eu tive a ideia de a gente montar um coletivo, Mulheres da Parada, fizemos o mercadinho, teve uma boa visibilidade, e aí a gente comecei a conhecer as pessoas daquela comunidade de perto. E aí ver as demandas, ver as necessidades, e aí eu comecei a perceber que a maioria das pessoas que estavam em situação de insegurança alimentar grave, fome mesmo, eram famílias chefiadas por mulheres negras, sem formação profissional e de baixa escolaridade. Caramba. Porque às vezes a pessoa tem uma formação, não tem escolaridade, mas tem uma formação. Eu sou costureira, eu sou não sei o quê. Mas se você não tem, como que faz, ainda mais numa situação como aquela? E aí, pensando muito nesse perfil, e aí depois vieram várias pesquisas, né, corroborando com aquilo que a gente já tinha constatado empiricamente ali no cotidiano, eu comecei a desenvolver outros projetos. Aí eu acho que foi a partir daí que a gente começou a entender o Mulheres da Parada como organização, sabe? E aí eu criei o Donas da Parada, que trabalha com inclusão produtiva para mulheres cis e trans. Tem o Mercadinho Solidário, que foi o nosso primeiro projeto, e o Donas da Agro, que trabalha a questão da sustentabilidade ambiental, mas também a segurança alimentar, porque a nossa proposta no Donas da Agro é plantar para que a gente possa ter segurança alimentar e nutricional. Porque o projeto Donas da Agro, ele é um projeto de agroecologia em quintais, né? A gente planta agroflorestas e as pessoas replicam essa agrofloresta nos seus quintais. Para quê? Para que possam produzir seus próprios alimentos livres de agrotóxicos, se alimentarem melhor, uma alimentação muito mais nutritiva, com punks, com uso de punks, plantas alimentícias convencionais, que corrobora muito para a questão da insegurança alimentar. E aí foi isso, a partir do mercadinho, né, a gente não tinha pretensão nenhuma de ser uma organização como a gente é hoje, e aí veio as demandas, a gente começou a pensar em projetos, e aí a gente viu a necessidade de se formalizar, de se organizar, né, enquanto uma instituição. Hoje a gente tem CNPJ, temos estatutos, temos nossas conselheiras consultivas. Em 2024 foi um marco muito importante, né, de termos conselheiras, formado 100% por mulheres, nosso conselho. Concorremos a muitos editais, muitos, ganhamos alguns. E aí isso fez com que o mercadinho ele funcione até hoje. O mercadinho funciona. Hoje as pessoas físicas não colaboram tanto, porque o povo brasileiro é aquilo, né? Ele é muito solidário, mas é aquela solidariedade pontual. Ainda tem gente passando fome. Não tanto quanto foi na época da pandemia, mas ainda tem, acreditem. E a sociedade civil não doa mais tanto, mas aí a gente conseguiu apoios, né, com organizações, fundos filantrópicos, que possibilitou a gente continuar com o mercadinho até hoje. E aí, gente, é uma coisa, eu sou uma mulher de muita fé, sabe? Eu tenho muita fé em Deus. E vários momentos, a gente falou assim, o mercadinho vai fechar. E esse é o momento que a gente tá vivendo isso. O mercadinho vai fechar. Tô aqui na minha cabeça. A gente só tem 5 mil pra fazer o mercadinho, que um mês 5 mil é pouco. Tem 5 mil pra fazer o mercadinho e vai fechar. Só que eu tenho muita fé, gente. Desde 2020 o mercadinho tá lá funcionando. Vamos ver o que vai acontecer. Da outra vez, de uma das vezes que aconteceu isso, a gente foi em dezembro. A gente falou assim, olha, em janeiro a gente vai fazer o último mercadinho e vamos fechar. Aí gravamos pro Luciano Huck, que foi ao ar em fevereiro. E aí o mercadinho bombou de novo, não sei o que. Eu falei, gente, é Deus ali trabalhando, não sei o que vai acontecer.
Mas estamos aí, eu faço a minha parte, Deus faz a dele, e aí a gente tá seguindo com o mercadinho aí, apoiando muitas famílias. Hoje o mercadinho funciona como um braço também do projeto Donas da Parada, porque acontece, né? Quando eu falei que comecei os projetos de qualificação profissional por conta do perfil das mulheres, né? Que quem mais passava fome era mulher, preta, baixa escolaridade, sem formação profissional. Eu falei, poxa, o que eu posso fazer agora é uma formação profissional. Comecei com o curso de manicure, depois a gente teve vários outros de trança, de nail design, de sobrancelha, né? Design de sobrancelha. Depois agora a gente também tá com um de energia solar. Instalação de energia. Instagram, muito legal. Muito bacana. Instalação de energia fotovoltaica para mulheres cis e trans, assim, que e dá uma possibilidade de ganho também muito boa. E o mercadinho, ele apoia essas mulheres que topam entrar nesse processo com a gente. Então, hoje, quando a mulher, ela se inscreve no curso do Donas da Parada, a gente apoia ela com o atendimento no mercadinho solidário, porque isso faz com que ela permaneça mais tempo com a gente, porque a gente sabe o rolê, a dificuldade que é pra mulher preta estudar. Não é igual pra todo mundo. Não é. Então, como que você vai fazer um curso de 6, 4 meses se você não sabe o que você vai comer, se você vai ter o alimento ou não? Você se cobra, seus familiares te cobram, você tem criança pequena, você tem que prover o sustento. Então, a gente atender essas mulheres no mercadinho, isso contribui para que ela fique com a gente, né? E termine a formação profissional. A gente também tem apoio social e psicológico para essas mulheres, porque não é só... importante. Muito. Não é só você ter dinheiro, né? Mas você precisa... São tantas questões, Cassi, tantas nuances, assim, que a gente tem que enfrentar. Muitas camadas, cara. A gente pensa, assim, que a gente sempre começa muitas casas atrás. Então, como que essa mulher vai, por exemplo, empreender se ela não tá bem com ela? Ela nem se entende como cidadã, ela nem se reconhece como cidadã. Então, a gente trabalha antes de todo o processo, a gente tem uma fase que se chama fase de desenvolvimento pessoal e comunitário. Então, a gente trabalha a questão do autocuidado, do autoconhecimento, fala sobre direito, participação social e comunitária, fala sobre sexo, violência de gênero, violência obstétrica. Então, essa mulher começa a ser fortalecida. Junto com o mercadinho. A ser entendida e entender. Sim, junto com o mercadinho. E depois vem a qualificação profissional. Então, assim, a gente não tá preocupada só com comida, a gente tá preocupada com toda a integralidade dessa mulher. Então, assim, o nosso nível a nossa taxa de evasão é baixíssima. O curso com a maior taxa de evasão que a gente teve foi 15%. Poxa, então bem pouco. Isso é muito pouco. Mas porque a gente consegue apoiar essas mulheres, né, de forma muito... Não é só ir lá e dar o curso, tchau, Sim. se vira. O que mais elas falam, assim, é mais que um curso isso aqui. Isso aqui é mais que um curso. Porque, infelizmente, a gente não vai dar conta de todas as demandas. Mas, assim, em vista de outros cursos, inclusive pagos, a gente tá muito mais completa, assim. A gente empodera, fortalece essas mulheres muito mais. Isso faz com que elas... continuam, que elas empreendam. A gente também faz mentoria. Depois que elas se formam, não é tchau, vou embora com meu diploma, não. Volta aqui, querida, que a gente ainda vai acompanhar você aqui um tempo. Como que você está executando o seu plano de negócio? Elas saem de lá com o plano de negócio. E como que tá essa execução desse plano? Tá fazendo? Não tá fazendo? Qual a dificuldade? O mapa não é igual ao território. Então, a gente, na hora de fazer, vai ter desafios, vão ter descobertas. Então, a gente tem uma pessoa, uma mentora que vai acompanhar essa mulher e ajudar nos principais desafios. E assim, encerramos a primeira parte dessa conversa potente com Letícia da Hora. Mulher preta, publicitária, atuante no terceiro setor e fundadora da organização Mulheres da Parada. Letícia transforma realidades com criatividade, escuta e ação coletiva. No próximo episódio, seguimos com mais trocas sinceras, reflexões profundas e experiências que inspiram transformação e pertencimento. Mas calma que ainda tem mais. Na parte 2, a gente continua essa conversa recheada de vivências, desafios e conquista no corre das nossas profissões negras. Se curtiu, deixe seu like, compartilha com geral e se inscreve no canal para não perder os próximos episódios de Qual é da Preta, onde nossas histórias têm voz, vez e brilho. Até já!